O deserto da Arábia é até hoje um grande enigma. Ocidentais, só a partir de 1920, conheceram um pouco mais do que as bordas da península do Iêmen até Omã. O coração e as areias do deserto árabe ainda contêm muitas histórias e lendas interessantes. Beduínos temem a região que, segundo suas lendas antigas, era habitada pelos Djinn ou gênios, tidos como espíritos que se comprazem em enlouquecer quem invade os seus domínios. As ruínas antigas testificam que antes que os desertos engolissem a península, cidades prósperas e rotas comerciais riquíssimas existiram naquela região. Para conhecer mais desses mistérios, veja esse vídeo, mas lembre-se que ele é parte de uma série chamada Ancestrais, aqui do canal Observatório 7. Assista os vídeos anteriores desta série para compreender melhor a nossa exposição. Verifique a bibliografia e os vídeos nas descrições. E não esqueça de curtir, compartilhar e inscrever-se para não perder os próximos vídeos de nossa série. Gênesis capítulo 10, verso 7, cita o nome dos filhos de Cuxi, o filho de Cã, filho de Noé. E os filhos de Cuxi são Seba, Avilá, Sabatá, Raamá, Sabtecá. E os filhos de Raamá, Seba e Dedã. Muitas das tribos de Cuxi se tornaram nômades na Arábia. E como vimos no episódio Cuxi e a origem dos africanos, link aqui nas descrições, colonizaram a Península Arábica que por um tempo foi verdejante, mas tornou-se gradualmente um deserto após as grandes mudanças climáticas ocorridas após o dilúvio com a era glacial e o processo de ressecamento da terra. Muitas das tribos cuxitas migraram ao oeste, sudeste e sul da Arábia, tornando-se os ancestrais dos africanos. Possivelmente estas tribos eram Seba, que também pode estar associado ao porto de Saba, na costa ocidental da Península Arábica. Também a tribo de Raamá, Ptolomeu e a Septuaginta chamaram de Ragma e Joséfo de Ragmas. No sudeste da Arábia ainda existe um lugar chamado Ramá, onde encontramos em suas proximidades duas tribos de filhos de Ramá, sendo eles Dedã, conhecidos por comercializar com os fenícios e localizarem-se na cidade que hoje é chamada de Al-Qulá, a 110 quilômetros da moderna Tayamá, e Seba ou Sheba, da qual encontramos ruínas e inscrições no deserto atestando o próspero povo irrigado pelo rio Adanat. Ramá e Sheba ficaram a leste de Ofir, a terra famosa pelo ouro. Alguns ainda identificam o nome Ofir com a tribo Afar, que encontramos do outro lado do Mar Vermelho, na região africana. Talvez uma referência às lendárias minas do rei Salomão, perto da terra de Avilá, semita, e vizinhando com os reinos árabes semitas de Minaea, Cataban e Adramaut. Os sabeus, descendentes de Sabá, são bem conhecidos tanto na Bíblia como em outras fontes. Nos tempos do Antigo Testamento, Sabá aparece como uma rica nação mercantilista. Em geral, se acredita que foi a rainha desse povo que fez uma visita ao rei Salomão. Mais tarde, os sabeus se tornaram a nação mais importante do sul da Arábia, o país hoje chamado Iêmen. O
abundante número de inscrições, muitas não publicadas, para testemunho da religião, da história e do alto nível da cultura desse povo. Uma pequena barragem foi construída entre 2000 a.C. e a barragem de Marib remonta a 1700 anos antes de Cristo. Ela foi feita com 4 metros de altura e reforçada posteriormente até 7 metros. A represa proporcionou irrigação e plantações que fizeram Sabá prosperar. A barragem pode estar localizada perto de Uabar, a famosa cidade perdida no meio das areias da Arábia. Através da construção de grandes represas e de um extenso sistema de irrigação, os sabeus aumentaram grandemente a fertilidade e a riqueza de seu país, ao ponto de ele se tornar conhecido nos tempos clássicos como Arábia Félix ou Arábia Feliz. A Península Arábica era muito diferente naquela época do que é hoje um deserto ressecado. No ano de 542 a.C., a represa ruiu depois de 1000 anos de funcionamento, evento relembrado no Corão e descrito como um julgamento de Deus sobre o povo. A negligência e, por fim, a destruição dessas represas trouxe o gradual eclipse da nação sabeia. Os sabeus eram um reino comercial marítimo com influência por toda a costa do Mar Vermelho, tanto do lado árabe quanto do lado africano. Sua capital, Marib, era a maior exportadora do incenso colhido de árvores do sul da Arábia e tão usado nos ritos hebreus e de outros povos que tinha verdadeiramente o valor como de ouro. Também exportavam mirra e especiarias. Está a 120 quilômetros da moderna capital do Iêmen, Saná, que, segundo a tradição, foi fundada por Sem, filho de Noé, conhecida também por Azal. A cidade foi mais tarde anexada pelos sabeus. É fato também que temos 3 sabás na lista de Gênesis 10, sendo um cuxita e 2 semitas, dos quais a tradição da Igreja Ortodoxa Etíope diz que seus povos foram fundados da fusão destes 3 personagens. Em Marib, encontrou-se o Maharan Bilqis, um templo escavado em 1952 por Wendell Phillips, famoso explorador americano que inspirou a criação do personagem Indiana Jones. Wendell era fascinado pela história da rainha de Sabá e desenterrou os sabeus, uma tribo adoradora de um deus da fertilidade em forma de touro, ou representado algumas vezes como uma cabra, e conhecido como Al-Makkah. Na tradição islâmica, a rainha de Sabá era uma adoradora do sol. Na tradição etíope, quando ela volta de Jerusalém, teve um filho de Salomão chamado Menelik, que, uma vez adulto, visitou seu pai e retornou para a sua terra, partindo para a Etiópia e fundando um reino que guardaria a Arca da Aliança. De fato, a Bíblia não cita qualquer romance entre Salomão e a rainha de Sabá, chamada por Flávio Joséfo de Nicaula, pelos etíopes de Maqueda e pela tradição islâmica de Bilqis. Muitas tradições africanas e árabes concordam que a rainha levou o monoteísmo para sua terra, e nisso Jesus reconheceu sua conversão ao citar em Mateus 12:42 que a rainha do sul se levantaria no juízo e condenaria a geração descrente dos dias de Jesus. O marcador genético do cromossomo Y mostra haplogrupos E1, B1b com possibilidade de ter se originado no chifre da África, e sua geografia parece coincidir com as línguas afro-asiáticas. O marcador genético do cromossomo Y mostra haplogrupos E1, B1b em toda a região do chifre da África e também no lado árabe, assim como o haplogrupo J1C3, marcador genético masculino, encontrado na maioria das populações das regiões africanas que estariam relacionadas com o Oriente Médio. Do lado árabe, o reino sabeu de Marib
sucumbiu quando a represa do rio Adanat ruiu em 542 a.C., após 1000 anos controlando as enchentes e canais que davam vida ao vale, que tornou-se um deserto depois da calamidade que ocorreu. Sua tragédia, aliada ao declínio do comércio de incenso, deu lugar a novos reinos no lado árabe e tribos no lado africano. O reino Omerita, Imir, é um reino do antigo Iêmen, 110 a.C. até 520 d.C., e era um tipo de rivais dos sabeus. Os imiaritas lutavam pelo comércio do incenso e da mirra. Em 380 d.C., se converteram ao judaísmo, que durou até 523. Evidências mostram que antes do judaísmo, os Imir cultuavam uma divindade solar chamada Shams, possivelmente uma divindade ancestral. O reino da Amat, um reino onde hoje é a Eritreia e Etiópia, entre o século X e 5 a.C., sofreu grande influência e colônia dos sabeus. O reino Aksum, ou Ashum, foi sucessor de Damat e do povo Agal na Eritreia, região de Tigray, Etiópia, entre 100 e 940 a.D. Ashum dominou o reino de Cush e se relacionaram com a Península Árabe. Em tradição local, Ashum se localizou como o reino da rainha de Sabá e como guardiões da Arca da Aliança. Pensa-se que os sabeus da Península Arábica fundaram este reino, que falavam uma língua afroasiática. O Império Ashum controlava rotas comerciais riquíssimas, ligando o Mediterrâneo, África Oriental, Arábia, Índia e Extremo Oriente. Eles construíram obeliscos para seus imperadores e tinham seu próprio alfabeto. O imperador Ezana de Ashum adotou o cristianismo em 325, dando origem à Igreja Ortodoxa Etíope pelo missionário Frumentius. Embora o reino árabe de Sabá tenha desmoronado, tribos no lado africano se formaram com as mais diversas etnias e costumes, preservando as línguas afroasiáticas e várias conexões genéticas. Os Beja, os Afar, os Somalis, os Saô e os Oromos, todos são descendentes de Cuxi através das tribos vindas da Arábia, falando línguas afro-asiáticas. Os povos negros do sul da Arábia e moderno Iêmen são a conexão e testemunho da antiga relação entre africanos e orientais, a rota dos filhos de Cuxi. Não perca os próximos episódios de Ancestrais e acompanhe as outras tribos cuxitas que do oeste da Arábia partiram para lugares remotos como Índia e Oceania. Deixe a sua curtida, compartilhe nossa série e até o próximo episódio.